Oi pessoal, paz e bem a todos, abraço virtual a todos. Eu tenho observado que as pessoas andam muito agitadas, muito inquietas. Você tem observado isso? Talvez aí por conta da pandemia, essa inquietação toda, esse tempo de incertezas que nós estamos vivendo. E isso nos leva a pensar um pouco sobre a questão da ansiedade, que é uma das marcas do nosso momento. E hoje eu quero fazer uma breve reflexão com você, uma conversa com você, exatamente sobre a ansiedade, que é um dos grandes males do nosso tempo. Aliás, o apóstolo São Paulo já falava sobre ela há praticamente 2000 anos passados, o que significa que esse problema da ansiedade não é moderno, ele já é bastante antigo. Veja o que Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto ou isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que passagem linda! Mas nós podemos fazer uma pergunta: será que é possível praticar este princípio bíblico hoje, no planeta Terra, diante da pandemia? Será que é possível praticar esse princípio bíblico hoje no Brasil? Olha, o texto fala de forma muito clara: não andeis ansiosos. Aquela agitação, aquela inquietação toda que vem marcando a nossa sociedade nesses últimos dias, nós estamos vendo pessoas muito abaladas, você concorda? As pessoas estão inseguras, estão com muito medo, do que pode vir a acontecer. A pandemia está aí, ela tem gerado inclusive doenças psicológicas, tem trazido assim muito sofrimento. Há muitas pessoas hoje que estão aflitas, a síndrome do pânico está aí presente, há também os pensamentos já de morte, de suicídio. A gente vem recebendo notícias as mais diversas e bombásticas nessa direção, sem falar também aqueles que apontam para uma histeria coletiva, o risco de nós termos mais falidos do que falecidos. Olha, muita calma nessa hora. É bem verdade também que há um instinto muito positivo de sobrevivência, de proteção, especialmente a proteção das pessoas idosas, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, a proteção da nossa família. Tudo isso é muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo uma mudança de rotina, uma mudança que quebrou a nossa rotina de uma maneira assim muito, muito drástica. E essa mudança de rotina, ela também gera uma certa ansiedade na vida das pessoas. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que se preocupa, ou seja, ela se ocupa antes do tempo. Ela se preocupa ou se ocupa antes do tempo. Eu vou explicar. Eu conversava com alguém que dizia: pastor, estou terminando a faculdade e nessa situação toda, esse quadro todo, será que eu vou ter emprego quando eu terminar a minha faculdade? Olha, a pessoa está terminando, tem o restante do ano todo pela frente, já essa preocupação, se
preocupando antes com algo que vai acontecer lá na frente, né? Então Paulo traz aqui para nós alguma coisa importante, como sendo um antídoto, um remédio do céu, para que nós possamos gerenciar essa questão da ansiedade, que de uma forma ou de outra chega ao coração de todos nós. E ela gera também problemas, né? Muitos problemas. Olha, a ansiedade ela afeta, por exemplo, os relacionamentos. Já tem estatística nessa direção, né? Levantamento nessa direção, mostrando que essa pandemia que está aí, ela vem aumentando o número de divórcios. Os casais estão se separando. Isso, inclusive na China, por conta do confinamento, do isolamento social, né? Então isso vem trazendo tensões conjugais, problemas na casa, na família. Então, são situações que nós precisamos observar. A ansiedade, ela afeta os relacionamentos. Que esse tempo agora de quarentena seja um tempo de investimento nas relações interpessoais, um investimento positivo, saudável para você e para as pessoas aí da sua casa. A ansiedade também ela afeta, você notou, a capacidade produtiva da pessoa. Ou seja, a pessoa ela fica mais tolhida no seu potencial, na sua capacidade de produzir. E isso afeta também a vida profissional da pessoa e, consequentemente, a questão do emprego, a questão da economia da pessoa, a questão financeira, né? Há uma inquietação, uma incerteza sobre esse tempo que nós estamos atravessando. Alguns dizem que será um tempo aí de vacas magras na economia, e tudo isso vai gerando essa inquietação na alma das pessoas, essa ansiedade toda, né? Que nós estamos hoje refletindo juntos um pouco sobre ela. E nessa carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo não estava vivendo um tempo de mar de rosas, né? O apóstolo São Paulo estava vivendo um tempo de crise. E olha, uma crise muito grave. Paulo, ele estava como prisioneiro. Ele era prisioneiro do Império Romano. E ele poderia ser sentenciado à morte pelo imperador a qualquer momento. Então, Paulo tinha motivos de sobra, né, para ser tomado por uma inquietação muito grande no coração, ser tomado assim pelo sentimento da ansiedade, da agitação, da insegurança. E pelo contrário, a gente vai lendo a carta aos Filipenses, ele fala muito sobre alegria, contentamento, fé, esperança. Ele vai dizer no capítulo 4 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai falar no capítulo 4, verso 13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dar o seu testemunho no capítulo 4, verso 19, dizendo que o nosso Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Olha, um suprimento de Deus, um suporte de Deus na vida de todos nós. E nós aprendemos aqui nesse texto que nós temos uma maneira bíblica, né, uma estratégia do Senhor para nós lidarmos com a ansiedade, que, como disse, é um dos males do século, mas já foi mencionada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses há 2000 anos passados. Então, como você pode desvencilhar-se da ansiedade, ou como nós podemos lidar com a ansiedade? E Paulo traz aqui para nós 3 lições preciosas, que são o antídoto de Deus, o remédio de Deus para nós lidarmos com esse sentimento, né, que chega e que muitas vezes vai drenando as nossas forças, as nossas energias, né? E a primeira coisa que Paulo fala para nós está aqui nesse verso, né? No verso 6, quando ele fala, olha, não andeis ansiosos, antes
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A primeira coisa que ele fala é que nós devemos enfrentar esse tempo de inquietação, de muita ansiedade, com a oração. Que coisa fantástica é a oração. A oração nos coloca em conexão com o Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. A oração nos coloca em conexão com o Senhor e nós aprendemos mais e mais a confiar na providência divina, sobretudo nos momentos assim mais pardacentos da nossa vida. Oração. E ele fala, olha, vocês devem orar. Ele vai continuando no seu argumento, apresentem a Deus as inquietações de vocês e façam isso com orações, com súplicas, suplicando a graça, o favor do céu e sempre com ações de graças. Olha que coisa boa, né? Um antídoto para nós lidarmos com a ansiedade, ações de graças, gratidão no nosso coração, agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que ainda vai fazer, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E se nós chegamos até aqui, é porque a providência divina tem nos sustentado. Deus é tremendo, Deus de fato nos ama, cuida de nós, e se nós pensarmos bem, o vírus que está aí não é o único que já passou pelo planeta, né? Eu poderia até dizer que em tempos passados, aqui no Brasil, nós tínhamos o vírus da inflação, que deixava as pessoas tão inquietas. E nós, então, como nação, como povo brasileiro, nós superamos. E tenho certeza que esse momento do coronavírus será também um momento de superação. Nós temos orado a Deus para que Ele esteja debelando esse vírus, quem sabe através da ciência, da medicina, não é verdade? E enquanto isso nós vamos permanecendo em oração. A oração, ela é fantástica. Você tem na sua casa, com certeza, a sua caixinha ali de remédios, não é verdade? Quase todo mundo tem ali a sua caixinha de remédios. Eu diria para você que a oração, ela é um remédio de Deus. A oração, ela acalma a nossa mente, ela acalma o nosso coração, ela acalma a nossa alma, ela aquieta o nosso espírito. Como é importante a oração. Então aproveite muito bem, aproveite esse tempo agora da quarentena e siga aquele mandamento de Jesus. Entra no teu quarto, fala com Deus e o Pai que vem em secreto te recompensará. Reúna a família para um tempo de oração, oração pelos enlutados, quantas pessoas enlutadas, oração pelas pessoas vulneráveis, pelos médicos, pelas pessoas da área da saúde, pela ciência, oração pelos governantes do nosso país. E peça a Deus que esse vírus maldito seja debelado. Peça a Deus que encha o seu coração de fé e de esperança em Jesus Cristo, que é o antídoto contra a ansiedade. Em segundo lugar, Paulo fala que nós devemos tratar com a ansiedade cuidando da nossa mente. Você entendeu? Cuidando da nossa mente. Ocupando a nossa mente com coisas boas, com coisas positivas, quem sabe a leitura de um bom livro, a leitura da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que edifica, seja isso que ocupe a sua cabeça, a sua mente. E Paulo fala, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus, e o Deus da paz será convosco. Então tome muito cuidado, inclusive com as redes sociais, com a televisão, que só fala hoje sobre o vírus e parece que ninguém mais morre no Brasil de outra doença, a não ser do coronavírus. Então alimente a sua mente com coisas boas, com a Bíblia, né?
e você vai perceber, inclusive, que a Bíblia diz que a terra toda também está cheia da bondade do Senhor. Não é só coronavírus, não. A terra está cheia da bondade do Senhor. Lembre-se que tanto a vitória como a derrota acontecem aqui na cabeça da gente. Entendeu isso? Por isso que Paulo fala sobre o capacete da salvação, para guardar a nossa mente. Então, cuidado com os pensamentos negativos, com os pensamentos pessimistas, cuidado com o WhatsApp, com os sites, com esses falsos profetas que pregam o pânico, né? E esquecem de pregar, aliás, não tem nenhum interesse em pregar essa confiança no amor de Deus, mas de disseminar o pânico, o pessimismo. Cuidado com isso. E finalmente, né, por conta aqui do nosso tempo no vídeo, Paulo fala sobre uma atitude prática. Ele fala sobre oração, sobre a mente, pensamentos, e ele fala sobre uma atitude muito prática, muito positiva. Ele fala assim: olha, e o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Chegou o momento de nós praticarmos tudo aquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho interessante de uma família que está envolvida num projeto bacana aí de cestas básicas para ajudar os menos favorecidos, os mais vulneráveis. É a prática da solidariedade, né? Do amor. O amor não seja só de palavras, né? Não só de boca, de língua, mas de fato, de verdade, estendermos as mãos para ajudarmos, para socorrermos as pessoas. Assim nós vamos ocupando bem o nosso tempo, a nossa vida vai ganhando uma outra dinâmica e nós vamos tendo esse antídoto de Deus contra a ansiedade. E eu quero finalizar, né, dizendo que para nós enfrentarmos essa situação hoje que nós estamos vivendo, é verdade que tem pessoas que tomam seus remédios, tomam o Rivotril, os remédios aí da vida, mas olha, guarde isso, a ansiedade. Você tem esse método, ou essa estratégia de Deus, a oração, a sua mente iluminada e bem guardada, bem protegida, e as atitudes certas na prática da palavra do Senhor. Lá em Provérbios 12, 25, diz que a ansiedade no coração do homem, ela o abate. A ansiedade no coração, ela abate o homem, mas a boa palavra o alegra. Então, até breve, um forte abraço virtual e a nossa oração no nome de Jesus.